Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre equação geral da reta, bem básicos ainda, iniciando esse tipo de exercício. Então vamos lá, o primeiro diz assim: obtenha a equação da reta que contém A, 1 e 2 e o ponto B, 2 e 0. Então lembra o que a gente disse lá, né, na teoria da equação da reta? Se eu tiver dois pontos conhecidos, eu coloco um terceiro genérico, x e y, e aí eu encontro uma equação geral, onde eu vou poder encontrar quantos eu quiser, da maneira que eu quiser. Então aqui, ó, a gente vai fazer o quê? O determinante. Olha que legal. Vamos fazer o determinante, onde eu vou ter os três pontos. O ponto genérico, que eu não sei quem é, os dois pontos dados, e aqui nós preenchemos com 1, lembra disso? Determinante tem que ser quadrado, né? Mesmo número de linha, mesmo número de coluna. Quando não tem, a gente coloca números uns, que são neutros, né? Então eles não atrapalham o cálculo. Como é que era lá o algoritmo? Eu copio, né, as duas colunas aqui do lado direito. Cuidado para não copiar um número errado. Copiou um número errado, você erra tudo. Isso aqui tem que ser igual a 0. Por que 0, professor? Porque para ele estar numa reta, os três pontos têm que estar alinhados. E nós vimos que para estar alinhados ou colaterais, esses pontos, o determinante deles tem que ser igual a 0. Então vamos lá calcular o determinante. Primeiro aqui, ó, diagonal principal. X vezes 2, 2x, 2x vezes 1, 2x. Ainda tem mais uma aqui. Y vezes 1, y. 2 vezes y, 2y. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Então está aqui. Aqui agora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Só que a diagonal secundária ela é negativa. Então, menos 4. X vezes 1, x vezes 0, 0. E essa última, y vezes 1, y vezes 1, y. Só que aqui é negativo, então menos y. Então agora eu colocarei todos eles numa expressãozinha, né? Então vamos lá, 2x mais 2y menos 4 menos y, tudo isso igual a 0. Os zeros aqui eu não preciso colocar, né? Só esse do final. Como é que vai ficar a minha expressão? Sempre começando, de preferência começando por x. Professor, isso é obrigatório? Não, você vai encontrar equações da reta geral, onde o y aparece primeiro, o x depois, tal, não importa, estará em ordem trocada, mas continua sendo uma equação da reta. Procura sempre colocar na ordem x, y e um número. Mas se você tiver num exercício de testes, onde você tem as alternativas lá, e a única alternativa que tem os elementos que você encontrou, ela está fora de ordem, essa é a correta. Ela só será substituída por uma que estiver na ordem certa. Não estando em qualquer ordem, ela é a equação da reta. Não importa a ordem que apareça aqui. Então aqui, x só tem esse, vamos manter ele. 2x... y tenho aqui. Tenho 2y, perco 1. Então eu fiquei com 1y positivo apenas. E aqui o menos 4 não tem mais número nenhum independente. É ele mesmo. Então a equação geral dessa reta, que contém esses números, esses pontos, né, no caso, é essa aqui. 2x mais y menos 4. Tranquilo. Mais um exercício. Encontrar o valor de K para que o ponto P, formado por K e 4, pertença à reta R, cuja equação é 2x mais y menos 3 igual a 0. Olha só que interessante. A minha equação da reta, ela é essa daqui. E ele diz para mim que ele quer saber qual seria o valor de K para que esse ponto pertença a essa reta. Olha que simples.
A gente simplesmente vai fazer aquilo que eu mostrei lá para vocês nos exemplozinhos que tinha lá na teoria da equação da reta. Nós vamos substituir os valores que a gente tem para x e para k. Se esse ponto pertencer a essa reta, a hora que eu substituir esses valores aqui, o resultado vai dar zero. Só que como eu não tenho um deles, esse que eu não tenho vai virar uma incógnita e ele vai ser encontrado o valor. Quer ver como? Bem simples, ó. Se o ponto P tem K e 4, então significa que K representa o X e o 4 representa o Y. Na minha equação geral, então eu vou ter que na reta (2x mais y menos 3 igual a zero, substituindo agora os valores de P. Então, coloquei, ó, substituindo P. Vai ficar desse jeito. 2 vezes x. Quem é x? X é k. 2k. Mais y. Y é 4. Se fosse negativo, colocaria menos 4, né? E aqui continua menos 3 igual a zero. O que eu tenho aqui? Uma equaçãozinha onde k é incógnita. 4 menos 3 dá 1. Então aqui 2k mais 1 igual a zero. Para achar k, preciso isolar. Então vai ficar 2k. Levo 1 para lá, fica menos 1. E agora aqui, ó, esse k tem que sair isolado. O 2 vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, que é a divisão. Ele está multiplicando o k e vem dividindo. Então, para que esse ponto P seja um ponto que pertence à reta R, ele tem que valer menos 1 sobre 2 no seu k. Então, o seu x tem que ser menos 1 sobre 2, que seria aqui o representante de x. Então, se for menos 1 sobre 2 e o 4 aqui no y, esse ponto pertencerá a essa reta. Olha que fácil. Basta substituir o ponto e verificar. Professor, então o senhor está querendo dizer o seguinte: se me der um ponto qualquer, onde eu tenha os números e uma equação, para saber, é só substituir o x e o y desse ponto que foi dado na equação e eu descubro. Mas como? Simples. Se você substituir o x e o y que está aqui na equação e o resultado der zero, é porque ele pertence. Porque lembra? O determinante tem que dar zero para que ele esteja alinhado, ou pertencente à mesma reta. Então, se você substituir isso aqui, o resultado tem que ser zero. Então, agora, se eu faço um exercício aí, ó, substitua menos meio no lugar do x, 4 no lugar do y, e faça essa conta aqui. Você vai ver que aqui vai dar zero, igual a zero. Perfeito? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Dá um joinha aí. Passe para os amigos também. E nos vemos na nossa próxima aula em breve.